Olá, amigos, muito bom dia para você ligado nesse Acorda. É sempre uma satisfação muito grande de estar aqui, poder falar de Vasco com todos vocês. E a gente vai poder conversar um pouquinho do que foi esse Vasco Botafogo de ontem no Mané Garrincha. Então, ó, já deixa aquele like fortalece demais, aquele seu comentário, tá? Para a gente poder analisar juntos aí o que foi esse Vasco Botafogo. Bom, eu estava na transmissão, a gente estava... Sérgio e eu no Candinho para esse duelo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o primeiro ponto que me incomodou bastante, logo no início do jogo, foi a falta de intensidade e agressividade na marcação do Vasco. Eu esperava, depois de um mês de treinamento, né, depois desse tempo todo parado, um time com mais gana pela bola, sabe? Com uma intensidade maior na marcação. E eu não senti isso. Senti um time até em alguns momentos, com freio de mão puxado, sabe? Não sei se foi a questão do gramado. O gramado estava muito ruim no Mané Garrincha, mas assim, estava ruim para o Vasco e para o Botafogo, né? A areia ali, a terra estava para os dois. Tentou alguma coisa no início do jogo. Felipe Coutinho tentou algumas finalizações de fora da área. E até uma, né, no primeiro momento eu não percebi, mas depois a imagem focalizou no Garré aquecendo ali, então o Sérgio e eu imaginamos que o Coutinho podia ter sentido alguma coisa. E depois, durante a coletiva do Diniz, a gente viu que tanto o Coutinho quanto o Ryan eram dúvidas durante a semana, não estavam 100%. Isso ficou muito escancarado no jogo, tanto o Coutinho e o Ryan não fizeram um bom jogo. E isso já é o primeiro ponto de uma equipe que não tem opções para colocar no lugar tanto do Ryan quanto do Coutinho. Principalmente do Coutinho, que é o principal articulador desse time. O Vasco mostra nesse cenário uma dificuldade. O jogo se desenrolou, principalmente na metade do primeiro tempo em diante. O Botafogo foi muito superior. Teve o pênalti, que foi anulado. Na verdade, o Daronco não tinha marcado o pênalti. Ele foi para o VAR, mas identificou uma falta em cima do Nuno. Ele foi um salvamento para o Vasco, que ele fatalmente marcaria o pênalti de um João Vitor terrível em campo. Ontem o João Vitor jogou absolutamente nada, errou tudo que ele fez, lançamento, saída de bola, combate, perda de posse, tudo. E o Vasco acaba saindo até no lucro no final da primeira etapa, no 0-0. Inicia o segundo tempo, achei que o Vasco tentou iniciar o segundo tempo até mais agressivo nesse sentido de marcação, mais intenso, mas toma um gol muito cedo. Entrega a bola para o adversário, falha de marcação, falha de intensidade, posicionamento, foi lá, gol do Arthur Cabral. E tudo que o Botafogo queria, um gol logo no início do segundo tempo, se posicionou, saiu muito forte nos contra-ataques. Um time que mostrou muita qualidade pelo lado esquerdo, com o Telles e com o Montoro. O Vasco estava tendo muita dificuldade de marcação por aquele lado. Principalmente o Paulo Henrique estava muito preso ali na marcação do Montoro. Fez um bom jogo ontem, muito bom jogo ontem. E o Vasco não soube lidar depois com os contra-ataques do Botafogo. Um time muito inofensivo, falta de criatividade, muitos passes para trás. E logo que o Vasco toma o gol, o Diniz ele toma uma atitude de substituir o Felipe Coutinho e o Lucas Freitas. Na linha de zaga do Vasco, o Lucas Freitas, sem dúvida nenhuma, era o que melhor desempenhava o seu papel. Ele saca o Lucas Freitas, ele coloca o Matheus Carvalho, uma coisa que me incomodou muito, porque... É o que eu falo, durante um mês de treinamento, você ter o Matheus Carvalho como a primeira opção de saída de bola é uma coisa que me incomoda, sabendo que tem o Jair e o Paulinho no banco. Principalmente o Jair, que podia desempenhar esse papel. Diego, mas o Jair não está jogando nada. Mas com a bola no pé, a gente sabe tecnicamente o Jair é melhor que o Matheus Carvalho.
E a entrada do Alex Teixeira também é uma coisa que me incomoda mais ainda, porque é um jogador que, infelizmente, não conseguiu ajudar o Vasco desde a sua volta. O Alex Teixeira tem o seu nome marcado na história do clube, foi importante em um determinado momento, mas ele não consegue render. E é a volta dos que não foram, porque ele continua sendo opção desde aquela Série B. E passou a ser opção, a primeira opção, pelo menos no jogo de ontem, de um Felipe Coutinho que não estava bem. O Vasco, que já era inofensivo, se tornou mais ainda. Um time que troca muito passes para trás e tem um único lance, que é essa bola na área para o Verratti, que o Vasco nem conseguia acertar. O Vasco não conseguiu acertar nenhuma bola em direção ao Verratti. O lateral direito, que puxa para a perna esquerda para fazer cruzamento, e um lateral esquerdo que não conseguia acertar uma bola em direção do seu principal centroavante. O Vasco com muitas dificuldades, o Botafogo cada vez mais perigoso nos contra-ataques, até que numa linha de passe com extrema tranquilidade, o Nathan Fernandes fez o segundo gol. E teve uma outra coisa que me incomodou, o sorriso de ponta a ponta do Marlon Freitas no ataque em que o Vitinho perde o gol, mostrando a facilidade com que o Botafogo estava diante de um adversário muito frágil, muito frágil. A atuação do Vasco ontem preocupa muito. E algumas escolhas do treinador escancara essa falta de opções que o Vasco tem no seu elenco. O que é algo muito sério. O Vasco vem tendo muitas mudanças aí de diretor executivo. Só anunciou durante essa parada apenas um jogador, que é o Thiago Mendes. E a gente sabe muito bem da falta, principalmente de pontas. E para dar essa tal profundidade, para você ter uma ideia, eu citei isso durante a transmissão, se eu não me engano o Jean falou isso durante o pós-jogo. Teve um contra-ataque que o Vasco teve no primeiro tempo com o Tietê, que o Tietê com a bola correu mais do que os outros jogadores de ataque do Vasco. Ele correu mais que o Coutinho, correu mais que o Nuno e correu mais que o Verratti. Um lance de contra-ataque com a bola. Com a bola o Tietê ele acabou tendo mais velocidade que os seus companheiros de ataque, o que escancara essa falta de profundidade, de jogadores agudos de contra-ataque do time do Vasco. O caminho é longo, é árduo, difícil, e uma outra coisa também que eu gostaria de pontuar claro que o Vasco precisa fazer jogos off-Rio, até porque o Vasco tem uma torcida nacional, internacional. O Vasco tem torcida nesse país todo. A torcida em Brasília é uma torcida muito grande do Vasco, mas infelizmente é um time que não consegue render no Mané Garrincha e, na verdade, em nenhum estádio fora de São Januário. O Vasco deveria ter jogado esse jogo em São Januário. No único clássico que a gente tem a oportunidade de enfrentar o nosso adversário em São Januário, a gente acaba mandando o jogo para um outro lugar. E uma outra coisa também que eu gostaria de pontuar, o Vasco empatou contra o Flamengo, perdeu para o Fluminense e agora perdeu para o Botafogo. Nos 3 jogos, no jogo contra o Flamengo, o melhor jogador do nosso time foi o Léo Jardim. Um 0-0 que ele segurou até o final. Mas o Nuno teve aquela oportunidade que o Rossi fez uma grande defesa, beleza. Mas durante o jogo todo, o Flamengo foi muito superior. O Fluminense foi muito melhor que o Vasco. Muito melhor que o Vasco, principalmente no segundo tempo. Principalmente no segundo tempo. O Fluminense foi muito superior. E agora, mais uma vez, o Botafogo é superior que o Vasco. Isso os resultados mostram que o Vasco é, infelizmente, a 4ª força do futebol do Rio e não consegue encarar de igual para igual os seus rivais. Infelizmente, a nossa realidade é de um elenco
que é muito frágil, que dá poucas opções para o seu treinador, que ontem errou nas suas substituições, na minha visão, né? Não fez boas escolhas, e o que resta é torcer. Me preocupa muito a atuação do Vasco no jogo de ontem para esse jogo de terça-feira contra o Independiente Del Valle, um adversário duríssimo. O Vasco vai jogar na altitude, e para esse jogo, se a postura não for outra, se a marcação não for outra, se a intensidade não for outra, infelizmente a gente pode ser eliminado até lá. E, enfim, tentar que o Fernando Diniz consiga, através da conversa, modificar esse time para o jogo de terça-feira, mas preocupa muito pelo rendimento, pela postura, pelo que o Vasco jogou contra o Botafogo. Tá bom? Deixa a sua opinião aqui embaixo, seu like, enfim. Fiquem à vontade aí para concordar, discordar. Estamos aí, tá bom? Muito obrigado aí pela participação de todo mundo. Até a próxima. Valeu!